crianças vão agora para a sala infantil. Louvado seja Deus. Mateus 24, verso 32. Vamos nos colocar de pé só mais essa vez, para a gente poder fazer a leitura da palavra. Eu estou pegando esse texto do meio, então depois eu faço você compreender melhor, porque é muita coisa se eu for ler tudo, tá bom? Então eu peguei do 32 em diante, que diz assim, eu vou ler aqui na tela para ficar uma tradução igual. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Até aqui. Pode tomar o teu assento. Essa mensagem, ela é uma mensagem sobre as últimas coisas, né? Na teologia, ela tem um termo técnico, né? Só para você saber, só para você ter ideia de como se chama, né? Na teologia chama-se escatologia, uma palavra escatológica, ou seja, uma doutrina, é a doutrina das últimas coisas, a doutrina do fim, ok? E aqui em Mateus 24, Jesus, ele fala sobre o tempo do fim, o tempo do fim. Nos versículos anteriores, de Mateus 24, no versículo 3, diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras, e lá, os discípulos se aproximaram dele e pediram para ele dizer quando seria o fim, e quando aconteceria esse fim. E Jesus começa a predizer sobre vários acontecimentos na terra. E aí Jesus no texto ele fala sobre guerras, sobre rumores de guerras, ele fala sobre terremotos em vários lugares, ele fala sobre uma fome mundial, ele fala sobre o aumento da iniquidade, ele fala sobre o amor se esfriando, e ele diz que todas essas coisas aconteceriam precedendo o fim, tá certo? Precedendo o fim. E depois há um intervalo, onde no verso 27, né, diz assim, acompanhe comigo aí no verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, né? Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão
os abutres. Esse intervalo que ele faz, e em seguida ele fala depois sobre a grande tribulação. A grande tribulação é um período na terra que está para acontecer, nunca aconteceu. Estudiosos, já fizeram diversas pesquisas sobre esse apocalipse que a Bíblia anuncia, e para ver se esse tempo já aconteceu na terra ou não, ou está próximo, ou estaria acontecendo. E todas as pesquisas feitas chegam a um ponto de que esse tempo ainda não aconteceu. Hoje nós estamos num país onde nós vivemos de maneira livre. Se estivéssemos talvez num país onde existe ainda uma ditadura, onde existe ainda uma perseguição, como nós vemos aí aos cristãos em outros países, talvez nós disséssemos, estamos vivendo o Apocalipse, mas não estamos vivendo o Apocalipse. Jesus disse que o atual momento chama-se princípio das dores. Jesus declarou que quando nós víssemos todas estas coisas acontecendo, estivéssemos preparados, porque o fim estaria próximo. Entenderam? Então, não dá, é pouco tempo para a gente discorrer tanta coisa para falar desse momento que o planeta vive, para falar sobre os acontecimentos que vêm adiante. Eu precisaria de muito tempo para falar. Eu tenho tentado, buscar aí, marcar uns 2 dias ou 3 dias para falar sobre essas questões, mas ainda não consegui achar lá no calendário uma data propícia para isso, mas vai acontecer. Mas o que eu vim dizer aqui hoje para você, da parte de Deus, é que no verso 44, que nós lemos aí, o último verso que nós lemos, aqui na minha tradução diz assim: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele diz, estejam apercebidos. E eu fui ver mais a fundo o que significa apercebido, e eu encontrei a seguinte transliteração da palavra apercebidos: abastecidos, guarnecidos, munidos, providos, prevenidos, preparados. Ok? Então, se você então agora entendeu o que significa apercebidos, Jesus contou aqui uma parábola e disse o seguinte. Ele disse assim, mas no verso 43, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ou seja, ele está fazendo uma alusão ao seu retorno, à sua volta. E já eu mostro outros textos para você, que deixam mais claros essa volta dele. Então ele está dizendo, estejam apercebidos, estejam preparados, ou seja, se preparem, se cuidem, se abasteçam. Se abasteçam de quê? De conhecimento, de fé, de esperança, de amor, de boas obras. Se abasteçam, estejam preparados, vivendo através da fé, crendo em Jesus. Por quê? Porque se nós soubéssemos a que hora ele viria, certamente estaríamos prontos naquele exato momento. Como não sabemos a que hora ele vai voltar, quando ele virá, nós precisamos estar preparados a todo o momento. Entendeu? A todo momento precisamos estar munidos do necessário para sermos achados da maneira que ele quer nos encontrar. Ok? Esse evento de um será tirado e o outro será deixado, é um evento chamado de arrebatamento. Eu me lembro que quando eu era motorista de ônibus, eu via um adesivo no vidro dos carros, eu não sabia o que aquilo significava, e o adesivo estava escrito assim: em caso de arrebatamento, este veículo ficará desgovernado.
E eu não tinha ideia do que era aquilo. Eu ficava pensando se era algum defeito mecânico, alguma coisa, porque eu não conhecia Deus. Eu conhecia Deus de uma maneira bem ignorante, bem ignorante. Mas quando eu conhecia Deus, quando Ele se revelou a mim, através da sua palavra, eu comecei a ter sede de Deus. Eu comecei a querer mais de Deus. E aí comecei a buscar. E eu comecei a querer saber mais sobre o fim. Eu queria saber mais sobre o retorno de Jesus, porque desde que eu me converti, eu já ouvia falar que Jesus ia voltar. E eu queria saber como isso seria, quando isso aconteceria. E comecei a me munir, me abastecer da palavra, para saber mais, estar preparado e também preparar outros, através daquilo que eu alcançasse de conhecimento de Deus. Entendeu? Então, o arrebatamento significa arrancar com força. Arrebatar é arrancar com força. Ok? É o que significa a palavra arrebatar. Então, arrebatamento é tirar com força. E é o que Deus fará com a igreja. Deus fará com aqueles que confiam em Deus e esperam em Jesus. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Se eu fosse falar aqui sobre o princípio das dores, ficaria mais fácil de você entender, né? Porque, na medida que a gente vai falando sobre o princípio das dores, você vai identificando com todas as coisas que estão acontecendo na terra hoje. E você diz, nossa, tem tudo a ver. E a Bíblia é um livro antigo. A Bíblia é um livro escrito há mais de 2000 anos. Para você ter mais informações sobre a Bíblia foi um livro que demorou cerca de 100 e poucos anos para ficar pronta, no final, com o Novo Testamento. Já existia o Velho Testamento no passado, já existia o Velho Testamento, porque foi deixado pelos judeus, foi deixado pelos hebreus, e depois ela foi ficando pronta, à medida em que os apóstolos iam pregando o Evangelho. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 pessoas diferentes, em tempos diferentes. Alguns contemporâneos, outros distantes uns dos outros, e a maioria deles sequer se conheceram. Para você entender como foi escrita a Bíblia Sagrada, tá certo? E então ele é um livro bem antigo, é um livro que tem mais de 2000 anos e que fala de coisas totalmente atuais. Quando essas coisas eram preditas na Bíblia naquele tempo, parecia loucura para quem ouvia. Parecia loucura para quem ouvia e fala, nossa, o fim. Embora, naquele tempo, os apóstolos de Jesus já aguardavam que Jesus voltaria em sua época. Eles não entenderam, porque isso não lhes foi revelado. Você viu aqui que o dia e a hora ninguém sabe. Então, isso não foi revelado aos apóstolos. Então, eles viviam como se Jesus fosse voltar no tempo deles. Então eles se apressaram em pregar o Evangelho a toda criatura, porque eles receberam a ordem de Jesus de ir e pregar o Evangelho a todos os seres humanos. E eles se apressaram nesse trabalho. Eles não perderam tempo nesse trabalho e pregaram a palavra a toda a criatura em seu tempo, crendo que Jesus voltaria em sua época. Porém, todos os acontecimentos preditos na Bíblia, já e até em livros do Antigo Testamento, o fim já é predito. Já no Velho Testamento, já existem predições acerca do Apocalipse, dado por Daniel, dado por Zacarias e tantos outros, Isaías e tantos outros profetas. E agora, por Jesus. Então os apóstolos criam que era lá, naquele tempo, mas esses acontecimentos não foram todos da maneira que foi predito. Aconteceram muitas coisas lá. A igreja foi perseguida, porque no texto de Mateus 24, a igreja era perseguida, os servos de Deus eram mortos, e a igreja naquele tempo foi perseguida, os apóstolos foram mortos por amor ao Evangelho. Então a impressão é que o tempo do fim era lá, mas não, ainda faltavam os terremotos, faltavam as doenças, porque eu não citei doenças, mas Jesus também fala, haverá pestes são doenças incuráveis, são epidemias, e haverá então epidemias, haverá fome, uma fome em escala mundial, e as estatísticas de hoje dizem que 1/3 da população mundial passa fome, tá certo?
Então hoje o cenário é mais propício, as guerras e os rumores de guerra. Então você conta a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e tantas guerras de portes menores e maiores que aconteceram desde o século XIX para cá. Daniel, no seu livro, ele também fala de Apocalipse, ele fala do tempo do fim, e uma das predições que Daniel faz é que no tempo do fim haveria muito conhecimento, o conhecimento ele se multiplicaria, e muitos viajariam de um lado para o outro. Livro do profeta Daniel, né? Até pouco tempo atrás, vamos dizer, 100 e poucos anos atrás, ninguém jamais imaginava viver um mundo tecnológico que vivemos hoje. Por muitos séculos, andou-se pouco com o conhecimento, com o desenvolvimento da tecnologia, andou-se muito pouco. Ela veio existir há 100 e poucos anos atrás, desculpa, eu não sou bom com essas coisas de datas, mas há 100 e poucos anos atrás, começou-se, pouco a pouco, a evolução. E de 1900 para cá, 1940 para cá, a tecnologia começou a avançar, e agora está de uma forma tão rápida, tão veloz, que você compra um computador hoje de última geração, e o ano que vem você já vai ter que trocar, porque ele já é velho. Ou não é? Não é assim? E isso é exatamente o que Daniel predisse no seu livro, há mais ou menos uns 700 anos antes, uns 600, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Tá? Viajar de uma parte, muitos viajariam de uma parte para outra. Hoje você pega um avião, em poucas horas você está em outro país. Nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, foram, quanto? Alguém falou para mim a quantidade de turistas que visitou o Brasil. Quem que foi que falou? Foi a Tatá? Foi a Thaís que falou para mim? Parece que, eu vou falar besteira, hein? Alguém sabe? 1.000 pessoas? 255 mil pessoas. Alguém mais viu alguma estatística, não? Vamos pegar então da AXA. 250 mil pessoas, vieram a visita no Rio de Janeiro para os Jogos das Olimpíadas. E eles vieram, ficaram aquelas semanas da Olimpíada e já estão em casa. Muitos viajariam de uma parte para outra. Todos os dias os aeroportos são lotados e tem gente para todo lado do planeta em todo o tempo. E esses seriam sinais de que o tempo do fim havia chegado. E nós estamos vivendo agora esse tempo. Essa crise mundial, ela também está ligada ao tempo do fim. Tudo que nós vemos acontecer, a corrupção dos governos, para você ter uma ideia, para não ficar nas minhas palavras, se você for comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3, não sei quanto tempo, não sei o quanto eu vou conseguir falar, não sei se eu vou conseguir chegar ao final da mensagem, mas eu vou te dar informações bíblicas acerca do tempo do fim, para você se encontrar e ter certeza de que se você escolheu Jesus Cristo, viver para Ele, você fez a melhor escolha que um ser humano pode fazer na terra. Amém? 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo diz assim para Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos. Deixa eu pegar aqui a NVI, porque palavras aqui que você não vai entender, por exemplo, jactanciosos. Deixa eu pegar aqui. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Pausa. Desobedientes aos pais. Nunca se viu uma geração tão desobediente aos pais quanto a nossa geração. No meu tempo, o meu pai olhava feio para mim, e eu já enfiava o rabinho no meio das pernas e já saía chorando, porque eu sabia que a coisa ia engrossar. Hoje, o pai olha feio, o pai fala, o pai dá umas palmadas, dá uns sermãos, e nada. É rebeldia atrás de rebeldia. Já viu as escolas? Professores apanhando de alunos. É o que mais a gente ouve hoje.
São as notícias do dia a dia, entendeu? O Fabiano e a Cris, os cadeirantes, eles foram no Ibirapuera no domingo, e eles voltaram de lá horrorizados, dizendo que havia uma multidão de jovens, uma grande multidão, mas uma grande multidão de jovens. Parecia que tinha algum show, mas não era. Era um domingo quente. Eles voltaram horrorizados, porque os jovens se embriagando, com todo tipo de bebidas alcoólicas, se drogando, a homossexualidade entre mulheres, entre homens, adolescentes pequenas, crianças pequenas ainda, fumando, bebendo, e uma humanidade sem Deus. Uma humanidade sem Deus. E Paulo falou exatamente, que os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Verso 3, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aí tá bom. Esses seriam os últimos dias. E hoje é o que nós mais vemos. É o que nós mais vemos. Por exemplo, você vai assistir uma programação na TV hoje, é muito difícil fazer uma escolha do que assistir. Às vezes, no plena luz do dia, 3, 4 horas da tarde, um horário que a criança está em casa, muitas vezes, assistindo uma programação, quando você vai ver, cenas de sexo, cenas de sensualidade, um palavreado chulo na TV. Coisa que há 20, 30 anos atrás, jamais existiu. Jamais existiu. Entenderam? Então, tudo isso indica que estamos vivendo no tempo do fim que Jesus predisse. Ok? E ele declarou que nesse tempo, depois que todas essas coisas acontecessem, uma outra coisa, o amor ia esfriar, o amor de muitos esfriaria, e isso inclui a igreja. Inclui a igreja. Nós vemos o cristão, aí de um modo geral, a maior parte dos cristãos não tem amor. Não tem amor uns pelos outros, não tem a misericórdia, não são pessoas sensíveis, não são pessoas que realmente compreendem a situação dos seus semelhantes, mas que julgam. Ou não é verdade? O amor esfriaria. E aí Jesus termina dizendo, eu estou passeando pelo texto de Mateus 24, e ele disse: quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, virá o fim. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, virá o fim. E hoje, uma outra estatística é de que o evangelho já atingiu quase o mundo inteiro. Quem não tem a Bíblia, pelo menos trechos dela já chegaram a vários países do mundo, a vários povoados pequenos, tribos indígenas e por aí adiante. Então nós vivemos o tempo do fim. E Jesus disse que nós deveríamos estar o quê? Apercebidos, preparados. Ou seja, nós que somos do Senhor, precisamos dedicar mais tempo das nossas vidas em busca do conhecimento da palavra de Deus. Nós que somos escolhidos de Deus, que somos cristãos, que reconhecemos Jesus como Senhor das nossas vidas, precisamos dedicar mais tempo das nossas vidas à oração, ao louvor a Deus, à prática do bem. Precisamos dedicar mais do tempo nosso para estar à igreja, participando e conhecendo mais as Escrituras Sagradas, porque tudo isso nos prepara para esse dia. Tudo isso nos prepara para o retorno de Jesus. Nós precisamos estar preparados quando Jesus retornar. E falando do retorno de Jesus, o retorno de Jesus é algo que não vai ser perceptível aos olhos.
não é algo que vai começar a ser visto, dando tempo à humanidade de se arrepender e clamar por Ele. Não vai ser algo assim. Foi o verso que eu li de Mateus 24, no verso 27, em que a vinda do Filho do Homem, que é Jesus, será como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Como um relâmpago. Algo muito rápido. Por isso precisamos estar preparados. Por isso precisamos estar apercebidos, abastecidos de fé, de esperança, de amor e de conhecimento das Escrituras. Para não sermos enganados como tantos estão sendo enganados no dia de hoje. Qualquer camarada que se intitula um líder espiritual, ele leva centenas e até milhares de pessoas ao inferno, com seus falsos ensinos. Então nós precisamos estar preparados para não sermos também enganados como os demais. Precisamos estar prontos, para que quando Jesus voltar, sejamos arrebatados e levados para o lugar que está preparado para nós. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar mais. Se domingo Deus permitir, eu falo. Tá? Mas eu estou preocupado com o tempo. Então eu vou, se der tempo, eu falo alguma coisa a mais no sentido aqui. Eu queria que você... uma outra coisa. Aperceber já tem um sentido além. A palavra aperceber, né, é conseguir ver ao longe. Aí entra a fé. Entra a fé. Porque o que acontece com muitos cristãos hoje? Faz 19 anos que eu sou, 18, 19 anos que eu sou convertido, que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. E durante todo esse tempo, eu sempre ouvi que Jesus vai voltar. Em algum momento, eu pensei, será que vai ser no nosso tempo mesmo? Porque quando eu me converti, parecia que Jesus ia voltar a qualquer momento, na época em que eu me converti. Tanto que eu fui lá e busquei conhecimento, mas os anos foram passando e Jesus não voltou ainda. Jesus ainda não voltou. E aí, muitos cristãos acabam caindo no que Jesus disse: neste tempo, o amor de muitos esfriará. Então, muitos cristãos acabam esfriando na fé. Muitos cristãos acabam por dar mais atenção outra vez ao mundo, aos seus afazeres no mundo. Muitos cristãos, eles se entregam outra vez ao luxo do mundo, aos desejos carnais, e começam a se preocupar mais com suas vidas, mais com suas próprias casas, mais com seu dinheiro, começam a se preocupar mais em realizar sonhos terrenos, do que propriamente permanecer a viver pela fé, aguardando o retorno de Jesus. Há uma parábola que Jesus conta em Mateus, no capítulo 25, e a parábola é intitulada a parábola das 10 virgens. Você quer ver comigo? Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Vou pegar aqui. O reino dos céus, ele continua falando sobre o fim. Ele falou no Mateus 24, e agora ele continua falando e dando instruções acerca do fim dos tempos. E aí ele fala assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, ou seja, suas lâmpadas, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, suas lâmpadas, mas não levaram óleo, não levaram azeite para as lamparinas. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Pausa. O noivo demorou a chegar. 10 virgens. Está colocando 2 tipos de seres humanos cristãos. Não está falando de uma humanidade sem Deus, está falando de pessoas que conheceram a Jesus, que ouviram a palavra de Deus e que amaram
e que se empenharam em viver agora pela fé. Só que 5 dessas igrejas, dessas pessoas, elas eram insensatas, descuidadas, desprecavidas, e não levaram azeite para as lamparinas. E 5 eram prudentes, falou, não, vamos encher de óleo aqui, porque a gente não sabe que hora que vem o noivo, a gente não sabe que hora que Jesus vem, então vamos encher de azeite aqui, para não faltar chama, não faltar fogo na lamparina, para que a chama esteja sempre acesa. Diz que o noivo demorou, a volta de Jesus demora, e todas o quê? Ficaram com sono e adormeceram. E é exatamente o momento do cristão, quando ele está vivendo o primeiro amor, aquela alegria toda, aquela euforia de estar na igreja, aquela euforia de conhecer agora a Bíblia, de participar de um curso de teologia, de vir na escola dominical, participar de um grupo de jovens, né, de um grupo de mulheres, de homens, aquela euforia, e aí o tempo vai passando e Jesus não volta, e o tempo vai passando e Jesus não volta, e aí então o próprio pastor começa a já não pregar mais a volta de Jesus, ele agora começa a pregar as bênçãos de ser crente, né, a realização dos sonhos que se pode alcançar na terra, todo mundo dá um cochilo. Só que as insensatas, elas não tinham azeite. Azeite é o enchimento do Espírito Santo na pessoa. O azeite representa o Espírito Santo. Então, quanto mais se busca a Deus, mais se enche do Espírito Santo, que é o azeite. A chama da lamparina é a fé, e a fé só pode permanecer se houver bastante do Espírito Santo em nós, para a gente poder continuar essa caminhada. E as insensatas então não se preocuparam em se encher do Espírito Santo, e andaram de qualquer jeito, e dormiram. E as prudentes, elas se encheram do Espírito Santo, mas Jesus demorou, e elas também acabaram dando uma cochiladinha. A igreja começou a dar uma paradinha de relembrar a volta de Jesus. Aí vem Jesus, aí vem o noivo, aí ele chega, no verso 6, à meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, despertaram do sono. O quê? Ele voltou? Ele chegou? E aquele desespero todo, né? E então elas acordaram e prepararam suas candeias. No verso 8, as insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. A lamparina está se apagando da gente. E olha, elas são espertas, precisamos de óleo para poder chegar lá com a lamparina acesa, porque senão a gente não entra. Elas já sabiam disso, já tinha sido pregado a volta de Jesus, já tinha sido pregado que para herdar o reino dos céus, precisaríamos nos abster do mundo, precisaríamos renunciar às coisas mundanas que desagradam a Deus, e viver uma vida pela fé na palavra de Deus. Elas já sabiam disso, mas não se preocuparam com isso, portanto não se prepararam, e agora sabem que não vai dar para entrar lá. E aí elas pedem para as prudentes, e as prudentes falam, não podemos dar para vocês, senão a gente vai ficar sem também. Olha lá, elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. E depois que a porta fechou, ela não se abre mais. E aí é o que acontece com as outras. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. E olha a resposta. Mas ele respondeu, a verdade é que não conheço vocês. Entendeu? É assim que vai ser. Por isso Jesus está dizendo, estejam apercebidos, estejam preparados, encham-se de Deus, encham-se do Espírito Santo, porque este momento ele é iminente, ele vai acontecer. Alguém poderia me perguntar, mas e os que já morreram? E se eu morrer antes? Alguém poderia fazer a pergunta, né? Pois é, e se eu morrer antes da volta de Jesus? Mais uma preocupação que eu devo ter, em estar cheio do Espírito Santo.
porque eu preciso, se eu morrer antes dele voltar, eu preciso morrer cheio do Espírito Santo. Eu preciso morrer preparado para herdar a vida eterna, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Entendeu? Ainda que venha a morrer, viverá. Paulo declara isso numa das cartas que ele escreve aos Tessalonicenses. Ele diz que Jesus virá do céu com um clangor de trombeta, e ele vai dar ordem aos seus anjos para recolher os dele na terra, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, serão transformados e levados a ele, e aqueles que neste momento, após a subida dos mortos, que reviveram, serão transformados e também levados a ele, a se encontrar com estes nos ares. Esta é a promessa que Deus fez aos que creem nele, e ela permanece viva. Esta é a verdade. Jesus voltará. Os crentes de todas as épocas, os cristãos de todas as épocas passadas, de todas as gerações, desde o primeiro século da igreja, desde a primeira era da igreja cristã, estes serão ressuscitados, transformados em corpos de glória, e subirão, e quem estiver vivo para o evento nesta terra, também num abrir e piscar de olhos, será transformado e levado aos céus. Por isso que no teu coração, você não consegue entender que morreu, acabou. Por isso você não consegue aceitar que quando você morre, acaba tudo. Por quê? Porque realmente não vai acabar. Não vai acabar. Hoje, eu e você, nós temos a oportunidade, porque Paulo disse aos Romanos, no capítulo 6, que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus, o que é? A vida eterna. Ou seja, a vida eterna, a salvação, ela é gratuita, mas alguém pagou um preço por isso. Alguém pagou um preço para que ela fosse gratuita. Jesus. Ele se humilhou. A Bíblia diz que ele não se usurpou ser igual a Deus, se despiu da sua glória e veio a este mundo e nasceu como um de nós. Ele se humilhou. Para quê? Para pagar o preço de nos comprar de volta para Deus com o seu sangue na cruz do Calvário. Todo aquele que nele crê não vai perecer, terá a vida eterna. Entendeu? Por quê? Porque ele pagou por nossas vidas com o seu sangue precioso. Então nós temos que reavivar nossa fé, igreja. Eu e você precisamos agora reavivar a nossa fé nessa esperança. Não é tempo da gente ficar aí morrendo de preocupação com o dia de amanhã. Não é tempo da gente ficar aí desesperado com a vida financeira, desesperado com isso ou com aquilo. É tempo de nós nos dedicarmos mais a Deus através da nossa fé, orando, louvando, buscando a sua face através da sua palavra, da mensagem bíblica, dos ensinamentos, da doutrina de Jesus, para podermos estar preparados para esse dia, porque ele vai chegar. Ele vai chegar. Entendeu? Talvez alguém tenha entrado aqui essa noite esperando assim, tomara que hoje venha uma palavra que diga que eu vou vencer no dia de amanhã, que eu vou alcançar aquilo que eu espero. Meu irmão, continue confiando em Deus, você vai alcançar sim. Mas antes busque a Deus, dedica a tua vida para Ele, entrega o teu caminho para Ele, confia nele e deixa Ele com o resto. Que Ele não vai decepcionar você, porque Ele disse que não vai abandonar nenhum dos seus, Ele não vai deixar ninguém sozinho, Ele vai estar sempre conosco, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, é onde mais Ele se apresenta. Então busca nele, o refrigério, o ânimo e a força para você prosseguir, porque Ele está aqui, Ele está conosco, amém? E eu queria ir num outro texto agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, olha comigo lá, que interessante,
1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 1 ao verso 6. Vou ler nessa que está na tela. Mas eu sempre gosto de achar aqui, ó, porque é assim que você pega agilidade com a Bíblia, né? Eu venho, acho aqui, mesmo que eu vá ler lá. Então você tem que procurar na sua Bíblia, mesmo que você vá ler aqui, para você ter intimidade com ela, ok? É um livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como o quê? Como um ladrão à noite. O Paulo, ele já estava careca de saber, ele já estava careca de meditar na palavra de Deus, e ele já sabia que Jesus vai vir como um ladrão, ou seja, de uma maneira sutil, sorrateira, que ninguém vê, ninguém está esperando. É assim que Jesus vai vir, é assim que ele vai voltar, né? Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Ou seja, estejamos o quê? Noutras palavras, preparados. Por quê? Porque somos da luz. Nada de trevas, nada de ficar dormindo, cochilando no ponto. Somos pessoas que conhecem a verdade e precisam se encher dela a cada dia, para não serem pegos de surpresa. Esse momento, Paulo disse, se nós estivermos preparados, não vai nos pegar de surpresa. Vai vir na hora que a gente também não pensa, mas por estarmos preparados, a alegria vai ser eterna, porque nós sabemos que vamos estar com Deus naquele dia. Entendeu? Mais um texto, Apocalipse capítulo 16, verso 15. Apocalipse capítulo 16, no verso 15. Olha o que Jesus diz no Apocalipse: eis que venho como quê? Ladrão. Feliz aquele que permanece o quê? Vigilante e conserva consigo as suas vestes, ou seja, ele está sempre preparado, né? Não é o soldado que dorme de cueca, né? Ele já dorme de farda, né? Porque se estourar a guerra, ele já levanta preparado com a bazuca na mão, né? Entendeu? Eis que venho como ladrão, feliz daquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Sabe o que isso quer dizer? É que aquele que é o insensato, que ele vem na igreja de vez em quando, de vez em nunca ele faz uma oração, de vez em nunca ele fala de Jesus para alguém, de vez em nunca ele pratica boas obras, né? Esse daí ele vai ser envergonhado quando Jesus voltar, porque ele vai ficar nu. A terra inteira verá a sua nudez, todos verão a sua nudez, porque ele não se preparou para estar com Jesus, ele não se vestiu, ele não esteve vigilante para estar com Jesus. Ser cristão não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Ser cristão não é apenas se denominar cristão, se intitular cristão. Ser cristão não é apenas vir à igreja. Ser cristão não é apenas ter um cargo na obra de Deus. Ser cristão é muito além. Ser cristão é símbolo de renúncia. É símbolo de renúncia. Por isso Jesus disse: aquele que quer vir após mim, antes precisa renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e então me seguir.
Isso é ser cristão. É muitas vezes ter que levar desaforo para casa, sim. É muitas vezes ter que abaixar a cabeça. É muitas vezes ter que esperar, aguardar. É não se vingar jamais. É deixar sempre para Deus. Em vez disso, amar, perdoar, orar pelos inimigos, viver uma vida exemplar, dar bom testemunho aos filhos, dar bom testemunho aos de dentro, dar bom testemunho aos de fora, de uma vida vivida numa conduta santa que agrada a Deus, sem envolvimentos com a corrupção. Porque Jesus disse assim: se alguém quer, seguir uma religião pura e verdadeira, então este guarde-se da corrupção do mundo, ajude as viúvas e os órfãos, ou seja, seja um praticante do bem, e não se corrompa como o resto do mundo já se corrompeu. Se alguém quer ser religioso, faça isso, e agradará ao Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é o teu Salvador. Amém? E para encerrar, Efésios 5:18. Se Deus permitir, domingo eu vou dar continuidade e vou falar um pouco mais sobre o tempo do fim. Amém? Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, ou seja, não vivam uma vida segundo a que vive o mundo. Não se embriaguem com a corrupção, com a luxúria, com a inveja, com a mentira, com as coisas malignas dessa terra. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Encham-se do Espírito Santo. Encham-se de Deus. A cada dia, encham-se de Deus. Para que estejamos preparados no grande dia do Senhor Jesus Cristo. Eu falei só mais um texto, está coçando na língua. Apocalipse 3. Isto é para quem confia em Deus. Apocalipse 3, verso 1. Deixa eu ver se é o 8. Vamos pegar o verso 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sabe qual é a porta? É o próprio Jesus. Em João 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, encontrará repouso. Ok? Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Entendeu? Esse é quem venceu. Quem tinha pouca força, mas guardou a palavra do Senhor e não negou Jesus. Verso 9. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus, ou seja, que se dizem do Senhor e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Verso 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, ou seja, em Mateus 24, Jesus diz no verso 14, aquele que perseverar até o fim será salvo. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Agora aqui, eu vou deixar, uma deixa para domingo, fazer uma deixa para domingo, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. O tempo da grande tribulação está destinado a quem deu as costas para Cristo, porque a igreja vai ser tirada da terra
para que a grande tribulação aconteça sobre o planeta. Amém? Um tempo ao qual nunca jamais existiu. E um tempo ao qual jamais existirá outro igual. A grande tribulação. Período, 2 períodos, eu vou falar no domingo. Tá certo? Vou falar no domingo como vai ser. E aí a gente aproveita e fala sobre o governo mundial que está se preparando para exercer poder sobre o planeta. Amém? Chamado de nova ordem mundial. Tá bom para vocês? Domingo? Então amém. Glória a Deus. Por hoje, o que você tem que guardar no teu coração é que você precisa se preparar. É que você precisa estar abastecido de fé, de esperança, conhecimento, amor, paz. A fé precisa habitar o teu coração com mais força. Amém? Você não pode ficar se intimidando com o que está acontecendo. Você não pode desistir porque uma situação ou outra não vai bem na tua vida. Você não pode jamais olhar para trás. Você foi chamado para olhar para frente e caminhar para frente para atingir um alvo. E o alvo que você foi chamado a atingir é Jesus. É alcançá-lo. É ser salvo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Querido Deus, nós oramos neste momento, meu Pai, para que esta palavra, que é a Tua palavra, permaneça dentro de nós. Que nós tenhamos hoje, meu Pai, sido abastecidos por esta palavra, que nos trouxe conhecimento, que nos trouxe, meu Pai, a fé, que nos trouxe a esperança, porque Jesus disse que aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. E nós estamos aguardando esta promessa, Senhor, crendo, meu Pai, de todo o coração, que ela é a verdade. Ó Pai soberano, ministra a cada coração que está aqui. Trabalhe em cada coração que está aqui essa noite, Pai, para que não hajam barreiras, para que a incredulidade, Senhor, ela caia por terra, ela não venha a ser, meu Pai, impedimento para que esta vida alcance a salvação, para que esta vida, meu Pai, alcance a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, que a incredulidade, ela seja desfeita hoje, ela seja eliminada deste coração, e as nossas vidas sejam cheias do Teu Espírito Santo, que esta palavra, que é a palavra da verdade, ela possa reinar em nós, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, nos encha, meu Pai, desta fé, para crer a cada instante, a cada momento, meu Pai, na sua volta, ó Jesus de Nazaré, no seu retorno, para buscar aqueles que creram em Ti, e que guardaram o Senhor, o Seu nome, e praticaram a Tua palavra sobre esta terra. Pai soberano, em o nome de Jesus, que assim, meu Pai, a igreja seja reavivada na esperança do retorno do Messias, do retorno do ungido seu, do Cristo. Ó Pai Todo-Poderoso, assim, meu Pai, todos nós aguardemos a volta de Jesus, porque Ele é o Teu Cristo, Ele é o nosso Salvador. Todo-Poderoso Deus, acampa Teus anjos ao nosso redor e faz com que o inimigo, meu Pai, não prospere sobre as nossas vidas, não prospere sobre os nossos lares, não prospere sobre os nossos familiares, mas que nós, meu Pai, que estamos munidos do conhecimento e da fé, possamos com a nossa fé alcançar aqueles que ainda estão distantes, alcançar aqueles que ainda estão, meu Pai, desprovidos desta fé. Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, fortalece este coração, fortalece este pai, esta mãe, este filho, fortalece, Senhor, este membro do corpo de Cristo, para que ele, meu Pai, entenda que ele vai alcançar muitos ainda, através da sua fé com a Tua palavra, Senhor. Muitos, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, serão alcançados, porque nós cremos e buscaremos e trabalharemos para que eles creiam também, ao pregar da Tua palavra em seus corações, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Senhor, que a Tua palavra vá pelos campos e valados desta nação,
Que a tua palavra vá, meu Pai, pelos becos, vá pelas esquinas. Que a tua palavra, meu Pai, vá, Senhor, pelos lugares sombrios, pelos lugares que são trevas, meu Pai. E esta palavra, meu Pai, que é a tua luz, ilumine o coração daqueles que estão enganados nesses lugares, daqueles que estão enganados nas drogas, nos vícios, que estão enganados, meu Pai, nas religiões, que estão enganados, meu Pai, nas crenças diabólicas. Pai, que a tua palavra vá a estes lugares sombrios, meu Pai, Senhor, e abra o entendimento destas pessoas, ilumine seus corações a virem atrás de Jesus Cristo, porque Ele ainda está de braços abertos, esperando, meu Pai, o retorno de todos estes. Ó Pai Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, eu oro assim, meu Pai, por cada vida que ainda não foi alcançada pelo Teu Evangelho, no nome de Jesus. E aquele que aqui está, para que ele esteja cada dia mais firme, Senhor, na palavra da fé que nós temos pregado, em o nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Estamos certinho no tempo, 3, 4 minutos para encerrar, e eu quero agradecer você ter vindo, para você ouvir essa mensagem, para você ter ouvido, né? Algo que talvez você já não ouça faz tempo, sempre esteve no meu coração, mas existe um tempo para todas as coisas, e hoje foi o dia que o Espírito Santo escolheu para falar ao seu coração sobre essas coisas, amém?